Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Dizer que quando Elias me mandou o convite, eu achei que era para consagração, irmã Elias. Aí ele passou a data e o horário. Eu falei, não, é à noite. E eu quero agradecer primeiro a Deus. Sobre todas as coisas, eu agradeço a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Clarismundo, a diretoria da igreja, a liderança da mocidade, irmã Elias, irmão Jefferson, irmã Fabiane, irmã Carol, aos regentes da mocidade, aos jovens. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim, falo pessoalmente, a mocidade foi um período muito feliz da minha vida, muito feliz. E é um período onde Deus me permitiu plantar coisas, nem todas eu estou colhendo, mas algumas sim. E eu louvo a Deus, porque eu pude fazer parte da mocidade da sede por alguns bons anos e estar junto com vocês. Eu quero que os irmãos abram e deixem aberto em Ezequiel, capítulo 47, a gente vai pregar, falar a palavra de Deus hoje, em cima exatamente do tema. E o tema é mergulhados. Ezequiel, capítulo 47. Os irmãos deixem aberto essa passagem que a gente vai lendo alguns versículos. O tema mergulhados. Meditando a respeito deste livro e do tema escolhido, primeiro eu fui ver a respeito de Ezequiel, um profeta escolhido por Deus, a quem Deus deu visões maravilhosas e especiais, mas de quem também muito foi requerido. Quem foi Ezequiel? Primeiro, Ezequiel é da tribo de Levi, é um levita. Ele era um jovem que foi separado para o ministério sacerdotal. Ele foi desde cedo separado, ensinado. Aos seus 17 anos de idade, ele tem praticamente quase ali a idade de Daniel. Aos aproximadamente 17 anos de idade, começa o cativeiro babilônico. Só que Ezequiel não é levado para a Babilônia no primeiro momento. Esse cativeiro ele é marcado por 3 etapas. Na primeira etapa do cativeiro, os babilônicos eles levam a nata. Os mais inteligentes, os mais capacitados, por quê? Porque eles queriam mão de obra intelectual. Eles queriam se aproveitar dos melhores, trazer o conhecimento para si. Então, na primeira etapa do cativeiro, vão só alguns. Na segunda etapa, é quando Ezequiel vai. Aproximadamente uns 8 anos depois, mais ou menos 10.000 vão para a Babilônia em cativeiro, e nesses 10.000 está Ezequiel e a sua família. Ezequiel tinha se preparado para o sacerdócio, ele tinha aprendido o que fazer. Com 25 anos ele está nomeado sacerdote, mas ele só poderia começar a exercer efetivamente o serviço na tenda da congregação com 30 anos. Então vejam vocês que Ezequiel é impedido por um evento que ele não esperava e abruptamente a expectativa ministerial que ele tinha foi frustrada, porque tudo o que Ezequiel aprendeu na vida a ser foi sacerdote.
De repente, ele é levado cativo para uma terra estrangeira, da qual aquilo que ele tinha aprendido, ele não vai poder executar. Ele está longe do templo, ele está longe da tenda da congregação, ele está cativo. Só que o que é interessante é que enquanto os planos de Ezequiel, os planos ministeriais de Ezequiel estavam sendo frustrados, Deus tinha para Ezequiel outra coisa. Deus tinha para Ezequiel outro plano. Porque Deus sabia que ele tinha se preparado para ser, mas que ele não seria sacerdote. Que ele não poderia executar o serviço. Que ele não estaria perto do templo para isso. Mas aí começa em Ezequiel, capítulo 1, dizendo: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês. Apesar de ter alguma divergência, muitos estudiosos falam que quando ele fala no 30º ano, ele está falando da idade dele. Aconteceu que ele, chegando nos 30 anos de idade, Deus o chama para ser profeta. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Sabe o que é interessante? Que assim como quando Ezequiel estava num momento de conflito pessoal, num momento de dúvidas, num momento tenebroso, cativo. Imagina você ser tirado da sua casa, ser tirado do seu país, da sua cidade, e ser levado para um lugar que não é seu, não te pertence, não tem a sua cultura, não tem a sua história. E ele está lá. No momento tenebroso da vida de Ezequiel, ele viu os céus abertos. Isso me lembra, sabe quem? Estevão. Estevão, que antes de ser apedrejado, não é isso? Ele estava prestes a ser morto. Num momento tenebroso, supostamente tenebroso da sua vida, humanamente falando. Estevão olha para o céu e o que Estevão vê? Estevão vê os céus abertos. Lá em Atos vai dizer: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Se você estiver passando por uma situação tenebrosa, por algo que você não esperava, saiu do seu comodismo, não é? Quem sabe é a hora de você fitar os seus olhos para o céu. Quem sabe é a hora do céu se revelar para você, se abrir e mostrar a glória para a sua vida. E este é Ezequiel, um homem preparado para sacerdócio, mas que depois é chamado pelo próprio Deus para ser profeta, e a quem Deus vai revelar visões maravilhosas. Mas o que é interessante é que com Ezequiel, Deus tem uma coisa especial. O sacerdote era aquele responsável por ouvir o povo e levar a Deus. O profeta não. Ele é responsável por ouvir Deus e levar para o povo. E aí, o ministério profético de Ezequiel, ele vai ser marcado por vários atos simbólicos que Deus vai falar e vai fazer ele viver. Porque falar é fácil, né?
Viver o que você está falando é difícil, né? Eu estou errada, irmãos? Falar é fácil. Até o dia que Deus fala assim: eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Eu vou tirar a delícia dos seus olhos e você não vai poder prantear. Você vai gemer no oculto. A delícia dos olhos de Ezequiel era sua esposa. Deus leva a esposa de Ezequiel. É fácil, né? É fácil falar. É difícil viver. Ele leva a esposa de Ezequiel. E a mensagem para o povo é: eu vou tirar a delícia dos olhos de vocês. Vocês amam o templo. Vocês adoram o templo. Mas o templo vai ser tirado. E aí o livro de Ezequiel é um livro que é dividido basicamente em 4 partes. Do capítulo 1 ao 3 vai falar a respeito da chamada de Ezequiel. Do 4 ao 24, sobre o juízo sobre Jerusalém. Jerusalém estava sendo avisada. Jeremias é do mesmo período, mais velho que Ezequiel. Está em Jerusalém alertando o povo, está em Jerusalém, e o povo está desprezando o profeta. Mas a mensagem de Ezequiel é: o juízo para Jerusalém vai vir. Depois dos capítulos 25 a 32, é o juízo sobre as 7 nações pagãs que zombaram de Israel. E por fim, do 33 ao 48, é sobre a restauração de Jerusalém. E é dentro dessa parte final das mensagens proféticas de Ezequiel, que é o tema que vocês escolheram: águas profundas, mergulhados. É uma passagem muito conhecida. Eu não sei se tanto estudada profundamente. Ezequiel 47, do 1 ao 12. A torrente das águas purificadoras. E fala assim, nós vamos lendo e falando. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou, veja só, ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A visão do rio de águas profundas, nesta visão, eu quero destacar nessa noite alguns pontos que são muito importantes. O primeiro de todos, se vocês notarem, em tudo que foi descrito nessa passagem, começa assim: ele me fez o quê? Passar. Ele me fez passar. Ezequiel não passa por essa experiência sozinho.
ele passa acompanhado. E essa pessoa faz ele passar. Meditando a respeito dessa passagem e a respeito da intimidade com Deus, quando nós falamos de Ele me fez passar, nós podemos entender que Ezequiel, ele foi levado para essa situação. Talvez Ezequiel continuasse apenas olhando o rio, mas a verdade é que ele fez ele passar. Nas nossas vidas e nas nossas experiências com Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai nos direcionando, nos impulsionando e nos tirando da nossa área de comodismo, porque eu falo de mim, eu sou cômoda, eu gosto de saber o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, como vai ser meu dia, eu gosto de ter esse controle. Mas tem fases da nossa vida que eu posso até gostar, mas tanto faz a respeito da minha vontade. Porque, de repente, eu sou compelida por situações, por questões, por problemas, por angústias, por medos, por diversos tipos de situações possíveis, que me tiram da minha área de comodismo. Por quê? Por que disso? Porque é necessário avançar. Enquanto eu estou parada, eu não estou vivenciando nada a respeito de novidade de vida. Agora, se eu quero viver algo novo, se eu desejo viver algo novo, e o que é interessante é que na presença de Deus não tem coisa velha, todo dia é coisa nova. Então, se você está na presença de Deus, é coisa nova que Deus tem para você. Não é a palavra de ontem, de anteontem, de domingo retrasado, é a palavra de agora. Porque a palavra de agora não é minha, a palavra de agora é de Deus. Deus sabe exatamente a medida do que você precisa. Deus sabe exatamente a medida do que é necessário. Está doendo? Está doendo. Por quê? Porque é para você se mexer. Está sofrendo? Está sofrendo? Vai buscar. Ele está te fazendo passar. Ele está te fazendo passar. Ele está te fazendo passar. Você tem noção do que é isso? Ele me fez passar. E aí, outro ponto que eu quero destacar a respeito dessa passagem. Ele me fez passar assim, e Ele está te fazendo passar. Ele está me fazendo passar. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é a voluntariedade. Sabe por quê? Porque apesar de dele estar te fazendo passar, a posição nesta situação é sua. Quem precisa entrar no rio é você. Não é terceirizado. Essa responsabilidade é pessoal. Essa responsabilidade é sua. A decisão de submissão e busca é sua. O rio não vai invadir a sua vida. Você pode ficar aguardando o rio. Não é enchente, irmão. Não é enchente. Enchente vem para estragar móvel, é isso? Enchente vem para
causar transtornos. Não é enchente, não. É rio. Sabe onde o rio está? No mesmo lugar onde sempre esteve. Agora, a responsabilidade de ir até ele e entrar um passo, depois o outro, 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 é sua. Voluntariedade é sua. Estamos vivendo um tempo onde a gente se importa com quem vai pregar. Tomara que vocês não tenham se importado essa noite. De coração. Com quem vai cantar. Quantas pessoas vão ter no evento? Vai estar bombando? Vai? Legal, bacana. Não. Não é isso. Porque não importa quem está pregando. Não importa quem está falando. Quem está cantando. É bom, a gente precisa alimentar. A palavra é excelente, ela precisa ser conhecida. Não é isso que eu estou falando, não, tá bom? Certo? Não é isso. Escola dominical. Não é isso. Mas eu estou dizendo que independentemente da pessoa que está pregando, independentemente de quem está cantando, independentemente da lotação do evento, independentemente destas situações, a verdade é que o seu relacionamento, o seu entrar no rio não depende. Não depende e não é feito por momentos. Vou falar do Conjadema, tá bom? Nossa, Conjadema foi uma bênção, amém. E depois? E no dia seguinte? Como foi? Tá bênção, amém? Continua firme? Tá forte? Tá? É isso. Ou a sua vida é feita de momentos? Para chegar aqui e falar, uau, foi o máximo. Beleza? E o dia de amanhã? E o dia de amanhã? E o dia quando não tiver ninguém quase na oração e você chegar e dobrar o seu joelho? Ali, você vai sentir a mesma presença? Você vai sentir a mesma presença? O outro ponto que eu quero destacar e correr aqui com vocês hoje. Perseverança. Perseverança. Se vocês observarem no texto, fala que o profeta, ele foi caminhando, quanto, irmãos? 1000 côvados, é isso? 1000 côvados. 1000 côvados corresponde a 500 metros. Então, imaginem vocês um rio, e aí a palavra diz que ele andou 500 metros, e a água ainda batia no tornozelo. Aí ele andou mais 500 metros e a água batia nos joelhos. Mais 500 metros e a água batia nos lombos. Mais 500 metros e a água batia... Não batia em lugar nenhum. Depois dos lombos, mais 500 metros, a água já não batia mais em lugar nenhum. Já não era possível mais. Mas vejam bem... O profeta precisou andar para dentro do rio, eu sou boa de matemática, irmãos? Amém, amém. O equivalente a 2 quilômetros. É chão, né? É chão. Sabe por quê? Porque a vida com Deus não se trata de um mergulho. Se trata da caminhada e de um processo. Caminhada e processo. Vocês conhecem Praia de Tombo? Vocês conhecem, né? Eu fui para Ilhabela uma vez, quando entrei no mar, pá, já afundei. Felipe ficou desesperado. Eu já caí ali.
Já foi lá ajudar. Porque é uma praia de tombo, é uma praia que você não vê, né? Assim, você não vê, não, você vê a praia. Mas você não imagina que entrando nela, de repente, você já afunda. Que do nada ela já é funda já, né? Isso é uma praia de tombo. E a caminhada com Deus, a vida com Deus, não é uma praia de tombo. Chegar e falar assim, hoje eu fui submergido, amém. Mas você já estava com a água aonde já? Aonde a água já batia em você? É caminhada. É continuidade, é perseverança. Vida com Deus, intimidade com Deus. É você chegar no dia mau e continuar crente. É você chegar no dia difícil e continuar crente. É você chegar no dia feliz e continuar crente. Que tem alguns crentes que não ficam muito crente, não. É você estar em toda e qualquer situação da sua vida e continuar firme numa rocha que é inabalável. Por quê? Porque a sua confiança está nele, o seu temor está nele, a sua prioridade está nele. E Deus quer saber nessa noite qual é a prioridade do seu coração. O que existe de primeiro no seu coração. E eu tenho uma notícia para você. Eu não sei o que é, mas Ele quer que seja Ele. Eu não sei qual é a prioridade da sua vida, mas Ele quer que seja Ele. Perseverança. Continue. Você cansou? Continua. O que importa não é a pressa, não é a rapidez, é a continuidade. Está difícil e está cansado? Dá um passo. Está triste? Dá um passo. Está alegre? Dá outro passo. Vai um passo de cada vez, um passo de cada vez. E Ezequiel nos mostra nessa visão que a nossa vida com Deus precisa ser assim: um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E a cada dia que você dá um passo, a realidade é que você se aproxima mais dele. Perseverança neste caminho, nesta caminhada. Continua. Quem disse que é para você parar? Quem disse que é para você parar? O Espírito Santo está falando no seu coração agora que é para você continuar. Levanta e anda. Continua. Porque você ainda não chegou aonde você tinha que chegar. Não pare, continue. Continue. Persevere. Vida com Deus é um processo. E aí vão atingindo, neste caminhar, o profeta ele vai mencionar 3 partes do corpo. Primeiro o tornozelo, depois joelhos, por fim lombos. O tornozelo vai falar de uma água ainda rasa, não é assim? Fui para um hotel com minha família, entrei na piscina de criança. Só molhava meus pés. O que é interessante é que o tornozelo, as águas do tornozelo, elas não podem ser ignoradas, porque é um processo. É necessário, mas você não pode ficar parado nela. No que é raso. Raso. Deus tem tanto, e você não quer viver? Enquanto o profeta avança, as águas vão subindo, e vocês sabem qual é a dificuldade de se andar
conforme a água vai aumentando. Quanto mais você entra nas águas, mais difícil é você de caminhar. Por quê? Porque a força está diferente, né? E andar nas águas começa a não ser mais o meio de locomoção adequado. Você vai fazendo força e vendo que só andar já não está dando. Força, mas é necessário mudar a forma de você se locomover naquele espaço. E aí, a passagem por essas partes do corpo vai mostrando uma crescente. Uma crescente do quê? O que representa essas águas? Quais são as propriedades dessa água? O que significa Ezequiel ir se aprofundando nessas águas? E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Enquanto você está andando nas águas, você tem controle. Você para, você volta, você continua. Você tem controle da situação. E gradativamente você, voluntariamente, vai perdendo esse controle. Enquanto mais você entra nas águas, mais você perde o seu controle. Quanto mais você caminha adentro, mais falta de controle você tem. E enquanto você mais tem falta de controle de si, você vai observar que mais dependente você vai estar daquelas águas. Mais dependente daquele fluir daquelas águas você está. Até o ponto em que Ezequiel vai descrever uma submersão total. Ele não consegue mais andar, ele não consegue mais nada, ele não consegue por si, é isso que ele vai descrever. Rio pelo qual não se podia passar, ele, Ezequiel, não consegue passar. Mas o que acontece interessante nessas águas, meus irmãos, é que elas não são águas naturais. Sabe por quê? Não é uma correnteza natural. É uma correnteza sobrenatural. E qual é a diferença? Correnteza natural você conhece. Qual é o perigo de você entrar num lugar com uma forte correnteza? O que vai acontecer? Ela vai te arremessar para onde ela quiser. Ela vai fazer você bater em todos os obstáculos que estiverem à frente. Ela vai te machucar. Em algumas vezes ela vai até te levar à morte. É triste, né? Mas essa é a correnteza natural. Alguém aqui já teve um dia a experiência de ter que nadar contra a correnteza? Alguém disse que não. É difícil. Nadar contra a correnteza natural é difícil. E o perigo da correnteza é que você até pode saber nadar, mas as suas forças não serão suficientes para a fúria dela. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A sua força não será suficiente para a fúria da correnteza natural. Eu lembro alguns anos atrás que faleceu um ator que estava fazendo gravações
lá na região, lá no Nordeste, parou, resolveu entrar no rio, não foi assim? Ele sabia nadar. Quando de repente ele foi afligido pela correnteza, ele morreu. Infelizmente ele faleceu. Mas essa correnteza que Ezequiel está falando, ela não é natural, porque ela não é para a morte, ela é para a vida. Ela não tem razão natural para acontecer, a razão dela é sobrenatural. Ela não está para te matar. Ela não está para te machucar. Essa correnteza está para te guiar. Está para colocar você aonde é para você estar. Está para direcionar a vida no alvo do centro da vontade de Deus para você. Deus tem algo na sua vida. E a correnteza deste rio vai levar você ao centro desta vontade. Não é correnteza para matar. Essa correnteza, ela traz vida. Essa correnteza, ela purifica. Essa correnteza te leva. Essas águas profundas te leva para um lugar onde você nunca esteve, para algo novo do qual você não experimentou. Mas isso é tão bom. É tão bom, é tão satisfeito estar aonde Deus quer que você esteja. É tão bom, tão satisfeito fazer o que Deus quer que você faça. E você só vai saber, porque a gente tem muita dúvida. Qual é a tua vontade, Senhor? E Deus não revela. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Se eu te disser que eu aqui, casada, 2 filhas, sei o que Deus tem para a minha vida, você sabe? Sabe por quê? Na caminhada com Deus, a gente aprende que o amanhã não nos pertence mesmo. Mas pertence a Ele, já está garantido por Ele. A correnteza natural versus a correnteza sobrenatural. E aí, quanto mais você se distancia da terra, quanto mais você perde o seu controle, mais dependência você vai ter destas águas, mais necessidade você vai ter, porque chega um momento que você não consegue nadar. Chega um momento, meus irmãos, nas nossas vidas, que a gente não consegue, não é que a gente não quer, tá bom? A gente não consegue mais nadar. Mas é tão bom quando a gente tem certeza que, apesar da gente não conseguir nadar, o nosso Espírito Santo vai direcionando, vai fazendo, vai guiando aquilo que nós não podemos fazer. É isso que Ele faz. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus na certeza que você está sendo guiado por este Espírito Santo. Propriedades do rio. Eu vou encerrar já. O rio traz vida. O rio traz vida. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 15:45. O rio traz vida. É um rio que por onde ele passa, a vida vem trazendo. Primeira Coríntios 15:45 diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O que isso significa? Alma vivente e espírito
Vivificante, vivificante. O que isso significa? Se vocês prestarem atenção, no versículo 9 fala assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe. Toda criatura vivente, se vocês prestarem atenção nessa passagem, não está falando que a criatura está morta, tá? Está falando que é cadáver? Que é osso? Ezequiel já tinha tido a visão do vale dos ossos secos, não foi? Mas está falando, toda criatura vivente viverá. Como assim? Aí eu lembro de Nicodemos, no encontro com Jesus. Senhor, o que eu faço? Jesus fala assim, olha, para herdar o reino de Deus, você vai precisar nascer de novo. Aí ele fala assim, nascer de novo? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Fala, não é isso não. Não é isso não. Alma vivente, espírito vivificante, eu vou falar a diferença. Quando fala sobre o último Adão, está falando sobre Jesus. Ele é o nosso último Adão. Alma vivente quer dizer todo ser que respira. Você respira? Amém, né? Amém, irmãos? Amém. Que amém forte. Todo ser que respira, quer dizer, aquele alma vivente é isso. Eu respiro. O fôlego quem deu? Deus. Foi Deus quem me deu. Está escrito em Gênesis, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Vive. Só que a alma vivente é minha. Só minha. A minha alma vivente é minha, a minha vida. No dia que Deus quiser tirar, do mesmo jeito que Ele deu, Ele tira. Alma vivente. Todos nós nascemos num dia. E se Deus quiser, seremos arrebatados, amém? Mas se não formos arrebatados nesta geração, todos nós vamos experimentar a morte. Tem um dia de vida, de nascimento, e tem um dia de morte. O dia certo, Deus já sabe. Você pode muito amar alguém na sua vida, a ponto de desejar e orar, falar, Deus, tal pessoa precisa de vida, precisa de saúde, tira dos meus anos e entrega para ela. Você pode desejar, você já orou isso? Eu já orei. Por alguém que eu amava muito. E dobrar meu joelho e falar, Deus, tira alguns anos meus, entrega para Ele. Eu pude? Eu não pude. Porque a vida é de cada um. Vocês estão entendendo? Mas sabe o que significa espírito vivificante? Se você quer vida real, tem um que te dá. Só que é uma vida que não vai se resumir aqui, no seu primeiro e último suspiro, não. É uma vida que é para sempre, que é eterna, que é com Ele. Jesus, Espírito vivificante, por quê? Porque Ele tem vida e Ele te dá vida. Ele me deu vida. Vida que não vai se resumir ao tempo desta terra. Vida que se resume a uma eternidade. Espírito vivificante, Jesus tem vida, vida para dar. Aonde Jesus está, se você quiser compartilhar desta vida, é só se chegar nele. A vida é Ele, a vida está nele. Se achegue a Jesus Cristo, que Ele tem vida para a sua vida. E aí você vai entender que a vida tinha para criaturas viventes. Estavam vivos, estavam respirando, mas tinha mais. Deus não quer só esse seu respiro, Deus tem mais para você.
Deus não quer te dar uma boa vida simplesmente agradável, casa boa, né? Amém, 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 né? É bom. Mas o que Deus tem é vida em abundância. Este rio tem vida em abundância para nós nesta noite. Vida em abundância. O nosso Criador tem vida em abundância. A palavra nos ensina que assim como Ele ressuscitou, nós com Ele ressuscitaremos. Assim como o nosso Jesus venceu a morte, nós com Ele venceremos. Você pode levantar sua mão nesta noite e glorificar a este Deus? Deus que te deu vida. Não aceite menos do que vida de Deus para você. E aí a passagem vai falar que estas águas, elas vão chegar ao Mar Morto. A um mar onde tudo é morto. Alguns irmãos aqui, não é, pastor? Passaram pelo Mar Morto, é isso. Passaram pelo Mar Morto. Puseram experimentar do Mar Morto, né, irmão de plano? É isso mesmo. É um lugar onde não tem vida. Por quê? Porque o teor de sal, de sais, são muito elevados. O que impede qualquer tipo de vida naquele ambiente. Você está entendendo que é impossível ter vida nesse ambiente? Não estamos falando de improbabilidade. Improvável é uma coisa, impossibilidade é outra. Improbabilidade quer dizer que é difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer sim. Mas é muito difícil, isso é improvável. Certo? Um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, é possível? É possível. Pode, é improvável, mas pode sim. Impossível não. Impossível está falando sobre a certeza que não vai acontecer. Não é que é difícil. Não vai acontecer. Quando falamos de vida no Mar Morto, estamos falando de que não vai acontecer. Isso é impossível. Não é improvável, não, irmãos. Não é improvável, tá bom? É impossível. Aí a palavra diz que este rio invade o mar e vai tornando tudo saudável e vai trazendo vida ao que não tem. A impossibilidade. Felipe falou sobre impossibilidade e eu nem mostrei para ele meu esboço. A impossibilidade aos olhos humanos. Mas como disse o nosso irmão Felipe, não existe impossibilidade para Deus. E não existe impossibilidade para o agir de Deus. Não estamos falando daquilo que é difícil, estamos falando daquilo que é impossível. E a palavra diz que por onde esse rio entra, vida ele traz. Era ruim, agora é bom. Não podia se alimentar do que tem ali, que nem tem nada ali. Agora pode se alimentar, que vai saciar a sua fome. Por quê? Porque é algo inédito. O rio traz algo inédito. Algo que você não viveu, que você não experimentou. Mas este rio tem algo inédito para você. E aí, restauração, cura e purificação. Por onde este rio passa, ele vai restaurando, ele vai trazendo vida, ele vai curando.
Ele vai purificando, Ele vai tornando puro aquilo que estava imundo. Olha só, irmãos, todas essas propriedades, só porque você resolveu continuar andando. Andar é seu, agir é dele. Você pensa, aonde vai parar, Deus? Qual é o objetivo? Eu não sei qual é o objetivo, mas Ele sabe qual é o objetivo. Purificação, restauração, cura. E por último, para a gente encerrar, no versículo 11 de Ezequiel vai falar assim: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. O rio tem vida? Tem vida. Na visão, Ezequiel vai ver árvores frutíferas, fruto bom. Ezequiel vai ver que tudo ao redor daquele rio vai frutificar. Porém, tem uma parte deste rio, que não é no rio, né? É a margem dele, onde o rio não vai entrar. E ele não vai trazer vida. A palavra fala que é nos charcos e nos lamaceiros. Em algumas traduções fala sobre os pântanos. E o que é isso? São águas paradas. Águas que resolveram não entrar no rio. Estão à margem do rio. Está vendo o rio passar, mas estão paradas. De tão ficar parada, foi acumulando sujeira. Faltou oxigenação. Juntou lodo. Juntou lama, juntou sujeira. Quem quer entrar no rio, primeiro precisa se arrepender. Precisa primeiro se arrepender dos seus pecados, das suas sujeiras, para então ingressar. Porque senão você não vai ter a possibilidade de experimentar uma vida real com Cristo. João 7, 37 a 39 fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Rio, água. Estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, que por onde passa, purifica, restaura, cura, salva. E eu queria que vocês ficassem em pé. Eu queria convidar o Pablo para cantar um hino, Águas Purificadoras. E eu queria que todos vocês abrissem lá em Apocalipse 22. Falamos do rio. Que rio, que rio, que rio. E Jesus, Ele nos chama muito forte a ingressarmos. Durante essa semana, Deus falou tanto no meu coração. Você sabe, você conhece, você lê, talvez você ore, mas falta alguma coisa. Deus está te chamando a viver coisas inéditas na presença dEle. Deus está te chamando para viver algo novo e especial com Ele. Sabe este rio que nós estamos falando? Oh, aleluia. Ele vai parar lá em Apocalipse, capítulo 22. Novo céu e nova terra.
Aleluia. E a palavra diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. E eu queria fazer hoje 2 convites. Eu queria perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que parou, alguém que por algum motivo, por fraquezas, e somos fracos, parou. Mas Jesus te chama. Vem, volte a entrar neste rio. Venha entrar neste rio novamente. Ele tem cura para a sua alma. E eu queria perguntar se alguém quer aceitar a Jesus ou retornar aos seus caminhos. Existe um rio, Senhor, Aleluia. que flui do teu grande Ele te ama. Que você saia deste lugar com a certeza deste amor. Vem, vem, águas que curam, que vem andar novamente neste rio. Vem entrar novamente neste rio. onde o rio Você pode falar, mas é tanta lama, passaria. é um lamaçal tão grande. Mas quem limpa não é você. Quem limpa é o rio. Quem te purifica é o rio. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu queria fazer também um convite para você. Eu vou te falar uma coisa. Foi falado que é um processo, que é um caminho. Mas todo processo começa com uma decisão. Eu não vou esquecer um dia que era um culto de Conjadema, um culto à tarde. A igreja não estava cheia, a igreja estava meio vazia.
Quem pregou foi o pastor Israel Marcelino. Os louvores que foram entoados eram louvores que eu já conhecia. Mas naquele dia, algo ardeu tão forte no meu coração. Aquele dia foi diferente. Eu lembro que foi feito um convite para quem quisesse vir à frente para tomar uma posição. Eu sempre amei estar na casa de Deus. Eu nunca me desviei. Na minha história de vida, eu nunca me desviei. E eu sempre amei estar aqui, mas mesmo assim, eu precisava tomar uma posição. E eu lembro que eu vim aqui à frente e eu chorei muito. E eu senti tão forte no meu coração, naquela noite, que Deus firmava comigo uma aliança. Sabe o que é aliança? Aliança é símbolo de relacionamento. Quando você pega uma aliança, você não consegue ver o começo nem o fim dela. Naquele dia, eu resolvi firmar com meu Deus uma aliança. Para dizer, eu sei que o Senhor sempre foi fiel. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus. Eu quero ser fiel. E eu queria convidar nesta noite aqui na frente, quem deseja fazer uma aliança e tomar uma posição aqui. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Enquanto esse hino é entoado, nós estamos aqui te aguardando para orar com você. Não deixe passar oportunidades por mero comodismo ou por mera timidez. Mas tome diante dele uma posição. Tome diante do teu Deus uma posição. Águas que purifica, águas que restaura. Aleluia. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra e pelo teu doce agir neste lugar. O Senhor que sonda os nossos corações e sabe da sinceridade, Deus, com que nós te buscamos. Deus, não é porque eu quero. Eu busco a tua face porque eu preciso. Eu preciso destas águas. Eu preciso da tua presença. Eu preciso, Senhor, nós precisamos. Como igreja, nós precisamos de ti neste lugar. Abençoa, Deus, a vida destes jovens, Senhor. Senhor, venha, Deus, abençoá-los, prosperá-los, indicar, Deus, qual é o caminho que devem seguir. Oh, Pai amado, sê com eles, capacitando, ajudando.
Quando acharmos, Senhor, que não podemos, que não conseguimos, esteja à nossa frente, meu Pai, nos faz passar, Deus, nos faz passar. Nós louvamos e engrandecemos a Ti nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja neste lugar. Nós pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando grandemente a cada um de vocês. Este rio é maravilhoso. Deus abençoe.